Canal Eu Sei PC de novo. E hoje, pessoal, eu vou fazer algo meio que diferente. Eu vou tentar passar algumas noções básicas de computadores. É isso aí. E como sempre, a minha introdução é sempre irreverente, para você tomar aquele susto e acordar, parar de dormir aí. Eu sei que você está sentado na frente do computador dormindo. E essa aula aqui serve para quê? Para quem está estudando para concurso, para quem está fazendo alguma aula de introdução à computação, para quem quer aprender alguma coisa, para você que só fica sentado aí na frente mexendo no Facebook, nem sabe como funciona, o que que tem por trás, como que as coisas se relacionam, você vai aprender um pouquinho hoje. Para começar, eu coloquei alguns tópicos aqui que eu acho interessante, que é o primórdio das coisas, para quem está começando, para quem quer de fato aprender, mas alguma coisa você já sabe, você vai assimilando no decorrer do conteúdo. Primeiro, o que é um hardware? Um hardware tem até um famoso ditado que diz que hardware é tudo que você chuta, e software é tudo que você xinga porque você não consegue tocar. O hardware são as partes físicas do computador. Por exemplo, você está olhando agora para o seu monitor. O seu monitor você consegue tocar nele, então é um hardware. A sua CPU que erroneamente as pessoas dizem que é aquela parte quadrada do computador. CPU é a unidade de processamento central, é o processadorzinho do computador, é um chip. Então, quando alguém chegar para você e falar, conserta a minha CPU, minha CPU quebrou, você já sabe que a pessoa está falando errado. Agora você é um cara esperto. CPU é o chip do computador. O nome daquilo é gabinete. Então vamos lá, hardware é tudo aquilo que você pode tocar no computador, é a parte física. Alguns exemplos de hardware: placa-mãe, mouse, não só internamente dentro do gabinete lá, mas também por fora, o monitor, o mouse, a placa-mãe, a placa de vídeo, o processador, um cooler, entendeu? De repente uma placa de captura que você coloque para pegar áudio, as suas caixinhas de som, o microfone, o seu headset, seu headphone, o teclado, é tudo hardware, são tudo peças do computador. Digamos assim, a grosso modo, hardware são peças. E a gente pode quebrar o conceito de hardware em algumas outras partes pequenas. Tipos de hardware, a gente tem dispositivos de entrada, de saída ou ambos, que podem ser de entrada e de saída. O que são dispositivos de entrada? Dispositivos de entrada é tudo aquilo que você entra com informações no computador. Como assim? O que pode ser um dispositivo de entrada? Um scanner, por exemplo. Você coloca uma foto ou alguma coisa, você está tornando algo que você pode tocar para dentro do software, para dentro do computador, para dentro do Windows, por exemplo, que eu vou explicar mais à frente o que é. Então, dispositivo de entrada é tudo aquilo que você digita, o que você escaneia, o que você coloca para dentro do computador. De certa forma, é tudo que entra no computador. Outro exemplo, teclado. Teclado é um dispositivo de entrada, você digita e você manda informações. Agora um dispositivo de saída, o mais conhecido, uma impressora. Tudo que você digita e está no computador, manda imprimir, sai pela impressora. Então, e o nome já fala, sai, é uma impressora. A impressora acho que é o maior exemplo que existe de dispositivo de saída. E existem também os mistos que dizem, né, que são ambos, que é dispositivo de entrada e saída. Vamos ver se vocês sabem algum exemplo. Eu vou dar um assim que todo mundo usa e todo mundo eu acho que já usou alguma vez na vida, que é a multifuncional. A multifuncional, para quem não sabe, ela é scanner, copiadora e impressora. Ela escaneia, ela pega uma foto, você coloca e manda para o seu computador, do físico lá que você toca para o digital, é um scanner. Uma impressora é o que sai do seu computador e você pode tocar. E uma copiadora, que é uma cópia normal, a antiga máquina de Xerox que todo mundo tinha, ela englobou essa funcionalidade a mais. Então, ao mesmo tempo que ela escaneia, que ela entra com dados, ela imprime, ela sai. Então é um dispositivo de entrada e saída, entendeu? O monitor é o que? Um dispositivo de entrada ou de saída? É um dispositivo de saída, porque tudo que você está vendo ali está saindo, está exibindo para você. E agora que a gente já sabe um pouquinho do conceito de hardware, mais tarde eu vou aprofundar mais, falando que cada coisa faz, cada periférico faz. De repente até ajuda você a dar uma melhorada no seu computador. Você que tem dúvida, às vezes vai no técnico, fica em dúvida se é isso mesmo, se ele está te enganando, você vai conseguir aprender um pouco mais. E agora software. Eu vou apagar esses dois de cima aqui, que
esse que nós já falamos agora, software. O que é um software? Software é tudo aquilo que você não consegue tocar, é tudo aquilo que é lógico. Eu vou contar uma história bem confusa para vocês. Você sabia que o seu computador só entende 0 ou 1? Só entende pulsos eletrônicos? Quando você aperta o seu teclado, você está mandando um pulso que é convertido em uma linguagem de programação. Vai de um sistema elétrico até alguma linguagem que seu computador consiga entender, que no final é sempre 0 ou 1. Sendo que 1 é para verdadeiro e 0 é para falso. Tá? O software, existem vários tipos de software, né? Tem o software sistema operacional, que está aqui abaixo, que provavelmente você está usando agora, vendo esse vídeo. Quais são os tipos de sistemas operacionais que existem? O que considera e o que caracteriza? Como é que eu vou saber que eu estou usando o sistema operacional? O sistema operacional, ele proporciona você instalar outras coisas por cima dele. Então, por exemplo, se você está rodando um jogo, eu gosto de jogar GTA, por exemplo. GTA é um jogo. GTA não conversa com a sua parte física do computador. Ele não conversa, ele é apenas um aplicativo feito já para rodar em último plano. Entendeu? Ao nível mais alto possível. No seu computador existem vários níveis que a gente vai ver numa figura que eu vou mostrar logo. Então o sistema operacional, ele é um intermediário, ele fica no meio. O sistema operacional fica no meio de tudo que você pode tocar no seu computador. Por exemplo, sua placa de vídeo, sua placa-mãe e os seus aplicativos. É o sistema operacional que faz o seu hardware trabalhar em conjunto. Entendeu? É ele que torna possível você ligar o computador e exibir alguma coisa na tela. É ele que tem essa função de central ali, principal. Alguns outros tipos de software também são softwares aplicativos. Por exemplo, você vai no seu micro-ondas, fugindo um pouco da computação. Quando você mexe lá, regula o tempo, ali tem um software. O nome é software embutido. Entendeu? No seu celular, no seu Android, por exemplo, existem softwares aplicativos, apps, né? Para quem tem Android, para quem tem iOS e outro tipo de coisa. Existem vários tipos de software. Existem softwares embarcados que você requer muito pouco de memória, ali você tem que fazer na medida do que você tem. Existem softwares, eu costumo dizer que existe programa para tudo. Hoje em dia, software e programa é a mesma coisa, tá? Toda vez que você fala software é um programa. E os grandes sistemas operacionais aí, eu acho que a grande maioria usa o Windows, né? Que eu não coloquei aqui, mas eu até não gosto muito dele, mas sou obrigado a usar. Por que o Windows é tão popular? Por quê? Por que não existe outro? Porque na época o Bill Gates ele foi inovador. Existe até uma história que fala que ele pegou o código de alguém e tal. Se você for destrinchar lá a história da computação do Windows, você vai ver que isso tem um pouco de verdade. Mas o Windows, ele é muito usado hoje em dia, as pessoas acostumaram com ele. As pessoas têm, digamos assim, um certo receio de mudar, de querer. Ninguém gosta de querer aprender tudo novo. Difícil. Entendeu? Difícil. Imagina você mudar de cidade, por exemplo. Você vai falar, vai ser tudo novo, você já fica com receio. As pessoas elas têm um certo medo, um receio de trocar, de experimentar coisas novas. E por que eu estou falando mal do Windows? Existem outros? Existe o Linux, existe o macOS. O Linux é um sistema operacional livre, open source. Qual que é a diferença do Windows para o Linux? O Linux tem o código-fonte aberto. Mas você não falou o que é código-fonte. Código-fonte são sequências de ordens que quando o programador, que é o cara que faz um programa, faz um sistema operacional, ele cria um código-fonte, uma sequência para aquele programa funcionar. No final, um compilador, que é um programa que está instalado no seu sistema operacional, vai tornar possível o computador entender esse programa do programador. Por exemplo, você vai fazer um café. Qual que é a ordem? Primeiro, lembrando que cada um pode fazer café do jeito que quiser. Tem gente que faz na cafeteira, tem gente que coloca açúcar no final, mas eu vou seguir um esquema aqui que eu vou considerar como padrão, você também considere. Você pega a água, coloca num litro, por exemplo, coloca o café, coloca no fogão, com fogo aceso, claro, deixa ferver, aí você coloca o pó no coador, ou onde você for passar, olha se a garrafa está limpa lá, com um lugar para colocar o café e entorna
a água fervendo já com açúcar no café e pronto, saiu o café. Essa é uma sequência, é uma instrução. Tem como eu fazer o café se eu não tiver o pó? Não. Tem como eu fazer o café sem o açúcar? Tem, mas vai ficar certo? Não sei, depende do seu gosto. Entendeu? Eu fiz isso para poder mostrar para você o que é uma sequência estruturada. Existem várias formas de fazer um programa. Existem paradigmas e tal, mas isso é assunto para mais tarde. Então, um software é um programa que faz alguma função só para a gente revisar. Um sistema operacional, ele permite que você instale um software por cima dele e conversa com o hardware também ao mesmo tempo. Ele gerencia a memória, faz um monte de coisa que você teria que fazer à mão. Então ele é um facilitador da sua vida. O Linux é um tipo de sistema operacional que tem código-fonte aberto, que milhares de pessoas no mundo colaboram para torná-lo melhor, entendeu? O Windows não, a Microsoft ali, digamos, seja 200 pessoas. 200 pessoas vão pensar. O Linux, o mundo inteiro está pensando. Qual que é a probabilidade de dar mais merda? Com o mundo inteiro pensando ou com 200 pessoas pensando? Então eu vou deixar meio que um plano aí para você pensar no que é melhor. E tem o macOS, né? Que é o do alto clero, digamos assim. São as pessoas que têm uma melhor condição financeira, que geralmente nem é tanto por isso, tá? Geralmente o hardware do Mac, que é um sistema operacional, que é um programa que está instalado, que gerencia o hardware e tudo mais, é feito sob medida. Então é um sistema operacional muito mais cuidadoso e específico ali. O Steve Jobs, que é o grande conhecido da Apple, né, que é desenvolvedor do macOS, ele tinha muito essa preocupação, não só em computadores, notebooks e tudo, mas como também com os iPhones da vida e tudo que tem o símbolo da maçãzinha aí. E ele é mais caro porque realmente ele tem um hardware melhor, não que seja melhor, é melhor compatível com o sistema operacional, entendeu? E com isso acaba gerando desempenho melhor. Quem geralmente usa Mac? Empresas que editam vídeos grandes, que trabalham com edição de vídeos, coisas pesadas, que exigem alto desempenho, que não tem paciência de alguma coisa carregando, que precisa resolver uma coisa rápido, renderizar uma coisa muito grande, usam o macOS. Então esses são os três principais sistemas operacionais, o Windows, Linux e macOS. E eu até já abordei o assunto aqui de que são feitos os programas. São feitos de código fonte em alguma linguagem. Alguns exemplos que existem hoje em dia são linguagens Java. Não pense que Java é jogo, tá? Java, eu vou explicar mais tarde, lembra jogo, mas Java mesmo é uma linguagem de programação que é entendida por um programa que se chama Java, que é instalado no seu computador, tá? Mas também o nome não é exatamente Java, é JRE e o JDK, que proporciona você desenvolver, mas eu vou falar isso mais tarde. E o que é um driver de computador? Um driver de computador é um programa, por exemplo, você tá lá, você quer jogar um Call of Duty da vida lá. Call of Duty, eu gosto de matar, beleza. Você vai jogar e você vai instalar no seu computador, pum, dá um erro lá, pum, aquele famoso pan do Windows lá, né? Bad cards, blá 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 blá, sua carta de vídeo, seu cartão de vídeo, falando algo do tipo, você sabe que você não tem uma placa de vídeo suficiente para rodar aquele jogo, que exige um desempenho muito grande de processamento de vídeo gráfico. Então, aí você, voltando ao exemplo, você vai lá, compra uma placa de R$2.000, você é um cara cheio da grana, instala no seu computador, você só colocou lá dentro lá e falou, vou ligar e vou fazer rodar, vai funcionar? Pode até ser que o sistema operacional ligue e que mostre, mas vai resolver o problema do jogo? Não. Por quê? Porque você tem que instalar um driver, ou um CD que vem junto, ou baixar da internet, que é um programa que faz o seu sistema operacional, que pode ser o quê? Windows, Linux ou macOS, reconhecer aquele periférico, aquele hardware que nós já falamos agora que você colocou no seu computador. Então o driver é um pequeno programinha que é instalado sob o sistema operacional e que faz o seu computador entender e reconhecer alguma coisa. Tem algumas imagens aqui que eu vou mostrar para finalizar. Aqui é uma estrutura
O sistema operacional fica no meio, aqui o hardware, os periféricos, que são os vários tipos de peças, placa de vídeo, fonte e tal, do seu computador, discos, que pode ser um HD, por exemplo, processador e memória, que são os principais aí, digamos assim. Mais tarde eu pretendo também estar fazendo um vídeo explicando o que é memória, o que é processador, para você entender melhor. Sistema operacional, que trabalha em cima deles para o computador entender isso aqui que está na camada de baixo. Os programas são instalados. Pode ser aplicativos específicos, utilitários e tal. E os programadores trabalham também aqui acima do sistema operacional. Eles têm programas que os auxiliam a fazer outros programas. Esses programas se chamam compiladores. Tá meio obscuro, mas vai clareando com o passar das aulas. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que informática não é coisa de Deus. Se você vai fazer faculdade de informática ou algum curso, pense 2 vezes antes. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Que dê para aprender, tenha dado para aprender alguma coisa, pelo menos algum conceito. E é isso aí. E beleza. Falou!